Olá, eu me chamo João Paulo Pereira dos Santos, eu sou aluno da Universidade de Goiás e hoje, baseado na obra de Irandé Antunes, eu venho trazer uma proposta de ensino de língua portuguesa para educandos. Um exemplo de como se trabalhar a língua portuguesa em sala de aula é através da escrita. Para isso é necessário contextualizar a leitura, pois um caminha com o outro, um depende do outro. É necessário contextualizar a realidade da criança, planejando e não improvisando, de maneira que se estimule o educando. Irandé defende que o professor deve explicar ao aluno o objetivo da escrita e para quem ele escreve, como ele deve escrever e especialmente sobre o que ele deve escrever. Desta maneira, a prática da escrita deve ser trabalhada de forma contextualizada, em que o aluno terá sempre um leitor destinatário e deverá passar por etapas como o planejamento, a etapa da escrita e a etapa da revisão daquilo que ele produziu. Seguindo aqui no slide seguinte, eu abordo uma introdução sobre o papel do professor de português. O professor de português deve assumir autonomia didática em sala de aula para que as aulas de português sejam para falar, ouvir, ler e escrever textos. Para que isso ocorra de forma efetiva, o professor deve desenvolver o papel de assumir uma autonomia didática, contribuindo de uma forma crítica e pedagógica, para que o processo de aprendizagem seja relevante e efetivo, obviamente. Objetivo e conteúdo trabalhado na proposta de ensino. A leitura ela deve ser trabalhada em sala de aula em sua amplitude geral, estudando a gramática dentro dos vários gêneros, inclusive na interpretação de textos. Embora a leitura deva ser trabalhada com a gramática e um fator dependa do outro, eu acredito que deverá ser trabalhada levando em conta principalmente os textos em que os alunos se identifiquem, para tornar a leitura prazerosa, gostosa e com isso identificar o gosto pela leitura. Como deverá ser realizado o método ou o modo de ensino? Bom, para essa atividade específica, eu trouxe o método fônico, mas existe uma variedade de métodos de ensino de leitura, né? O método fônico, ele destaca a aprendizagem da leitura através da decodificação, relacionando as letras aos sons. Nesta metodologia, nesta hipótese de trabalho, de ensino, eu trouxe para esse trabalho, ou eu adotaria nesse trabalho, nesse método de ensino, o ensino primeiro das vogais, e na sequência eu avançaria pelas consoantes, e à medida que avançássemos no processo de alfabetização, avançaríamos ainda pela junção dos sons e pela leitura das palavras, montando as frases. Quanto à avaliação do ensino, eu entendo que o processo de avaliação da aprendizagem, no processo de alfabetização, como um processo que busca encaminhar o aluno para uma formação qualitativa, ele deve existir de maneira em que haja uma troca entre professor e aluno, fazendo das práticas de ensino novas reformulações pedagógicas através da experiência, principalmente do professor, de forma que isso contribua para o crescimento e fortalecimento e também para uma aprendizagem significativa, né? Nessa hipótese, nesse trabalho, nessa atividade especificamente, eu utilizaria, já que eu trouxe a leitura como proposta de ensino e como metodologia o método fônico,
eu utilizaria o ditado como método de avaliação. Este é o trabalho, esta é a minha proposta. Muito obrigado.